Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Ouça agora o ensinamento do culto às almas dos antepassados do ano de 2023. Jorei e felicidade. Embora possa parecer que o jorei da nossa religião tem por objetivo a cura das doenças, na verdade não é só isso. Ele tem um significado muito maior, sobre o qual vou escrever. Em poucas palavras, poderíamos dizer que ele é um método de criar felicidade. Isso porque, simplesmente falando, a doença, na verdade, é purificação. Nem preciso dizer que a purificação é o processo de eliminação das nuvens do espírito. E não é só isso. Trata-se de um processo que leva à erradicação de todos os sofrimentos do ser humano. Costumo ensinar que a doença, a pobreza e o conflito são formas de purificações. No entanto, dentre os processos purificadores, a doença é a mais importante, porque ela tem relação com a nossa vida. E quando conseguirmos resolver o problema da doença, a pobreza e o conflito serão naturalmente solucionados. Posto que isso é fundamental para se alcançar a felicidade, está muito claro que a causa da infelicidade são as nuvens do espírito. O meio mais simples e infalível de solucionar os problemas é justamente o jorei, método de eliminar as nuvens do espírito. Por esse motivo, conforme disse no início, o jorei não visa somente a cura da doença. Vou tecer explicações mais detalhadas a respeito. Em concordância com o que já escrevi em outras oportunidades, o corpo material do ser humano respira no mundo material e o espírito vive no mundo espiritual. Sendo assim, a situação do mundo espiritual influi diretamente no espírito e se reflete no corpo físico, de modo que o destino do ser humano se origina no mundo espiritual. De forma idêntica ao mundo material, o mundo espiritual está constituído de numerosas camadas, superiores, intermediárias e inferiores. Grosso modo, o mundo espiritual é formado por 3 planos. Cada plano possui 60 camadas que se subdividem em 3, cada qual com 20 camadas. Ao todo, são 180 camadas, mais uma, acima de todas, ocupada por Deus. Temos, pois, 181 camadas. Qualquer divindade, por mais elevada que seja, acha-se em uma das 180 camadas. Suponhamos que um espírito se encontre em uma das 20 camadas da parte mais baixa das 60 inferiores. Como isso corresponde ao fundo do inferno, é um mundo repleto de sofrimento inimaginável. Uma vez que esse estado se projeta no plano físico, a pessoa vive uma situação de profundo sofrimento. Já nas 20 camadas logo acima, o sofrimento é menor, e subindo mais 20, torna-se ainda mais suave, mais tolerável, e assim por diante. Fica claro, então, que o padecimento varia de acordo com a posição do espírito nas várias camadas do mundo espiritual. Como se vê, a camada em que se encontra o espírito de uma pessoa se reproduz fielmente em seu destino. Por esse motivo, ela deve estar atenta para elevá-lo cada vez mais. À medida que o espírito se eleva, proporcionalmente os sofrimentos diminuem e a felicidade aumenta. Isso porque os sofrimentos decorrentes da purificação se tornarão desnecessários. Por esse motivo, enquanto o corpo espiritual estiver nas camadas inferiores, é inútil apelar para a inteligência e envidar esforços, porque esta é a inexorável lei divina.
assim como é a lei espírito precede a matéria. Por conseguinte, para que o ser humano alcance a felicidade, é imprescindível que ele purifique seu espírito a fim de torná-lo mais leve e busque constantemente atingir as camadas superiores. Fora este, não existe absolutamente outro método para alcançarmos a felicidade. E nisso reside o profundo significado do Jorei. Por Meishu Sama, em 25 de março de 1952. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1.